Então, a última função que nós vimos foi a função se, e de uma forma simples, onde a gente conseguia ter dois resultados aí de respostas. Então, relembrando aqui, esse foi um dos exercícios que eu passei para vocês. Eu pedi para achar o resultado de cada aluno baseado na sua média. Então, se a média do aluno era maior ou igual a 70, eu queria escrever aprovado aqui. E se fosse menor que 70, eu queria escrever reprovado. Então, eu vim aqui, coloquei igual, se, que é o nome da função, abro parênteses. Dentro do parênteses nós temos primeiro o teste lógico, né? Então, nesse caso, o que eu quero testar? Se a média do aluno é maior ou igual à média para aprovação, que no caso é 70. Então, eu pego a média da Adriana, clico em cima. Então, se a média for maior ou igual à média para aprovação. Aqui tem pessoas que fez da seguinte forma, colocou aqui os 70, tá? Se esse 70 for uma média que não muda nunca, tudo bem você escrever ela aqui. Só que se ela tiver um risco de mudar, o ideal e o correto seria você clicar aqui na célula onde está a média para aprovação. Então, quando a gente tem em algum lugar da planilha a informação que a gente vai utilizar, é importante, ao invés de escrever aqui o valor, igual colocar 70, a gente usar a célula. Então, ao invés de escrever 70 aqui, eu vou clicar na média para aprovação. Então, ó, se o D5, que é a média da Adriana, for maior ou igual ao B2, que é a média para aprovação, ponto e vírgula. Então, essa é meu teste. Então, depois do ponto e vírgula, eu vou colocar o que o Excel vai fazer se esse teste for verdadeiro. Então, se a média for maior ou igual a 70, quer dizer que o aluno foi aprovado. Então, basta eu escrever essa mensagem na célula. E para isso, como é um texto, eu vou colocar entre aspas e vou escrever aprovado. Coloco o ponto e vírgula e logo depois do ponto e vírgula vem aquilo que a função vai fazer caso a média seja falsa, né? Então, se a média não é maior ou igual a B2, com certeza ela é menor, né? Então, ela é menor que 70. Então, nesse caso, o aluno vai ser reprovado. Basta eu escrever aqui reprovado entre aspas. Então, minha sintaxe ficou assim. Se o D5 for maior ou igual a B2, né? Se a média for maior ou igual a 70, o aluno está aprovado. Se não, ele está reprovado. Quando eu dou o Enter aqui, ele vai me dizer se esse aluno está aprovado ou reprovado, nesse caso aqui, aprovado. Agora vamos prestar atenção numa coisa importante aqui. Aqui eu usei o B2 da minha fórmula. Então, se eu vier aqui e simplesmente copiar agora, apesar dele colocar aqui os textos corretamente, se eu prestar atenção eu vou ver que essas fórmulas vão estar erradas. Por quê? Olha só, a primeira está correta, eu já tinha visto. Nessa segunda, se eu olhar a fórmula, ele está testando o seguinte. Se D6, o que é o D6? A média do Bruno for maior ou igual a B3. O que é o B3? O B3 é essa célula aqui, ó, não tem nada. Então, quando eu copio e colo para baixo, essa célula que era B2 vira B3. Então, eu não posso simplesmente copiar se eu utilizar essa referência ao invés do número 70. O que eu teria que fazer aqui? Travar essa célula, que nós vimos em outra aula. Então eu venho aqui no B2, que é a célula que sempre vai ser a mesma, pressiono F4 e coloco aí o cifrão antes do B e antes do 2. Com isso eu posso dar Enter, e aí sim, agora eu posso copiar para todas. Ou seja, todas essas aqui está comparando com o B2, que é o valor da média correto. Então, aí facilmente a gente consegue ter o resultado de cada um dos alunos. Se amanhã viesse aqui e essa nota tivesse errada, por exemplo, né? Vamos pegar aqui que esse aqui tinha tirado, na verdade, 100 e 100. Aqui, automaticamente, já muda para aprovado. Então é bem importante essa função, vocês vão usar bastante. Mas o motivo dessa aula é a gente aprender uma nova forma de usar, que é quando a gente tem mais de duas possibilidades de resposta. E é isso que eu vou te mostrar agora. Vamos aqui
para uma outra planilha para a gente entender. Bom, então eu estou utilizando na verdade a mesma planilha, porém agora nós vamos mudar aqui os critérios de resultado. Então, para ser aprovado agora, o aluno vai ter que ter uma média maior ou igual a 70, porém ele não é reprovado direto quando ele tem menos de 70. Então, quando a média do aluno é maior ou igual a 40 e menor que 70, ele vai ter uma prova final. E se essa média dele for menor que 40, aí sim ele vai ser reprovado. Então, nesse caso, aqui no resultado, nós podemos ter aprovado, prova final ou reprovado. Vai depender da média desse aluno. Então, com a função se, além daquela com duas respostas, a gente pode também conseguir obter 3 possibilidades de resposta, que é o que a gente vai ver agora. Vamos ver aqui na sintaxe do se de novo. É importantíssimo você entender bem essa sintaxe, por isso eu vou repetir elas várias vezes. Então vamos analisar de novo. Se o teste lógico, né, se a comparação que eu vou fazer for verdadeiro, eu vou fazer o que ele está falando aqui, se não, eu vou fazer o que está depois do ponto e vírgula. Essa mesma sintaxe nós vamos usar agora para resolver essa com 3 opções. Porém, no valor falso, eu vou colocar um outro se que vai me dar mais 2 possibilidades de resposta. Então eu vou fazer um se normal. No primeiro aqui eu vou fazer um dos 2 resultados, o primeiro ou o último. Nunca vou pegar o do meio, porque senão vai dar errado. Então eu escolho aqui o primeiro ou o último, vou colocar no primeiro teste. Aí eu tenho o valor verdadeiro e no valor falso eu vou criar um novo se, e nesse novo se eu vou ter mais um verdadeiro e mais um falso. Então eu vou ter 2 possibilidades de resposta aqui, mais uma aqui, vou ter as 3 que eu preciso. Vamos vir aqui na prática para a gente entender melhor. Então nesse caso, nesse exemplo, eu não vou usar essa média da aprovação aqui, porque senão eu teria que ter aqui os outros 2 itens, ok? Vou tirar essa média, vou colocar direto o valor nesse exemplo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então vamos lá, igual se, abro parênteses, teste lógico. Então eu vou testar ou se ele é maior ou igual a 70 ou se é menor que 40. Vou escolher um dos 2 extremos. Vou pegar o 70 mesmo, que foi o que a gente usou na última aula. Então, ó, se a média desse aluno for maior ou igual a 70, é a condição, ponto e vírgula, aprovado. Ou seja, se essa nota que está digitada aqui for maior ou igual a 70, eu já sei que o aluno está aprovado. Ponto e vírgula. Então, já resolvi uma parte do meu problema. Esse primeiro já está resolvido. Se isso for verdadeiro, já para aqui a função. Se não for verdadeiro, se essa nota não for maior ou igual a 70, ele vai vir aqui para o falso. E aqui, ao invés de colocar reprovado, que nós fizemos no último exemplo, eu vou abrir uma nova função se com mais 2 possibilidades de resposta. Então eu vou escrever aqui. Nesse caso eu não vou usar o igual, porque o igual só entra no início para mostrar que é o Excel que é uma fórmula. Então aqui eu vou escrever se, abro parênteses, vou colocar uma nova condição. Nesse caso aqui, eu vou escolher uma das outras 2 que sobraram. Vou pegar a última aqui, ó. Então, se a média for menor ou igual, não, desculpa, só menor que 40, ponto e vírgula. O que vai acontecer se a média for menor que 40? O aluno está reprovado. Então eu vou escrever aqui reprovado. Ponto e vírgula. Todo se tem um verdadeiro e tem um falso. Então se for menor que 40 é reprovado. Se não for menor que 40, indica que ele é maior que 40. Então só me sobrou o que aqui como respostas? Prova final. Fecha um parênteses. Tenho que fechar 2 vezes, já que eu abri 2 cis, né, que abre um parênteses, esse aqui também abre um, então aqui eu fecho os 2 parênteses, fecho esse e fecho esse. Então está pronta a minha fórmula, ó. Se o D4 for maior ou igual a 70, o aluno está aprovado. Se não for,
Aí ele vai comparar de novo. Se o D4 é menor que 40, né, que é esse item, ele está reprovado. Agora, se ele não for nem esse e nem esse, só sobrou o que? O prova final, que é maior que 40 e menor que 70. Então, quando eu dou Enter, tá lá, o aluno está aprovado. Se eu copiar para todos, ó, eu vou ver aqui que eu vou ter aluno aprovado, vou ter aluno reprovado quando a média dele é menor que 40 e vou ter aluno em prova final quando a nota dele é maior que 40 e menor que 70. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 respostas usando a função se composta, né? Com um se dentro do outro. E isso aqui a gente pode fazer com várias possibilidades. Aqui nesse exemplo eu tenho 3, mas poderia ser 4, 5. Eu consigo ir colocando vários se's um dentro do outro e resolvendo esse tipo de problema. Então é bem interessante e muito importante você realmente aprender como que funciona esse se composto. Um grande abraço e até a próxima.